A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção que vivemos é a regra. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a este ensinamento. Perceberemos, assim, que a nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção. E, com isso, a nossa posição ficará melhor na luta contra o fascismo. Este se beneficia da circunstância de que seus adversários o enfrentam em nome do progresso, considerado como uma norma histórica. O assombro com o fato de que os episódios que vivemos no século XX ainda sejam possíveis não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento a não ser o conhecimento de que a concepção de história em que se origina é insustentável. Esta é a tese de número 8 das teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin, e, assim como todo esse texto, é uma tese muito atual. Aqui Benjamin propõe um raciocínio completamente diferente daquele que estava sendo utilizado pelas forças que combatiam o fascismo, pelas esquerdas, à época, de que o fascismo é o retrocesso, é o atraso. Benjamin se dá conta do contrário. O fascismo é moderno. O fascismo é progresso. O fascismo está intimamente ligado com a modernidade. E ele demonstra isso ao longo das suas teses sobre o conceito de história. E se nós pensarmos isso a respeito do fascismo, será que não podemos pensar isso também de outras formas de autoritarismo? Os golpes, as ditaduras da América Latina, na África, na Ásia, a ditadura civil-militar brasileira, 64 a 85, os golpes no século XXI também, como o golpe de 2016 no Brasil. E hoje, depois do golpe de 2016, será que podemos pensar assim também? E aqui nessa tese o Benjamin deixa claro qual é a sua metodologia ou como que ele pensa a história. Nós já vimos de que Benjamin se afasta das leituras históricas predominantes do seu tempo, as leituras mais hegemônicas, tanto de um ponto de vista conservador, do historicismo, como também de uma historiografia ligada a um marxismo ortodoxo. Mas o Benjamin mobiliza essas referências de uma maneira original. Benjamin vê a história desde baixo, a partir do olhar dos oprimidos, dos vencidos da história. E quando Benjamin adota o olhar dos oprimidos, quando ele passa a olhar a história do mesmo ponto de vista que essas pessoas ao longo da história, ele se dá conta de que o estado de exceção é um estado permanente. E o filósofo Reis Marx tira algumas conclusões bastante interessantes a respeito disso. Diz ele o seguinte: não podemos seguir pensando que o estado de exceção, com o que isso implica em suspensão de direitos, seja algo provisório ou passageiro. Temos que pensar as coisas, também a política, sem enganos, reconhecendo que para alguns o excepcional é a regra. Essa reescrita ou reinterpretação a cargo de um historiador consciente do que está acontecendo não é um assunto meramente acadêmico, posto que se trata de acabar com um estado de escravidão que, para alguns, continua vigente inclusive nos estados mais desenvolvidos. Benjamin não estava pensando em uma operação político-jurídica, como se tudo se resolvesse com um decreto. É na ideia do progresso, elevada à lei da história, que tem um lugar, o estado de exceção permanente para os oprimidos. Esta é a raiz que é preciso atacar se quisermos melhorar nossa situação na batalha mais imediata, e que não é outra senão a que se trava contra o fascismo. E aí nós temos uma invertida aqui quando se pensa que nada favorece tanto o fascismo como considerá-lo um anacronismo, que será levado de roldão pelo progresso. E aqui nós temos alguns elementos bastante interessantes já para pensar, porque, bom, é preciso lembrar que o que inspira a escrita das teses sobre o conceito de história para o Benjamin é a assinatura do Pacto Germano-Soviético, em 1939, mas não apenas isso. Benjamin via
que havia uma estratégia errada da parte daqueles que acreditavam nesse dado marxismo ortodoxo, vinculado aí às políticas oficiais do Partido Comunista da União Soviética e replicada pelos demais partidos comunistas ao longo do mundo, de que, bom, o fascismo é coisa passageira. O fascismo representa um retrocesso na história, uma vírgula, é algo que não está de acordo com a lei histórica do progresso. Isso é uma leitura que fazia parte daquele conjunto que Benjamin identifica, ou que nós podemos identificar a partir de Benjamin como um marxismo oficial. E é o Michel Levy quem vai nos trazer alguns indícios que corroboram com essa ideia ou que nos ajudam a pensar nesse sentido. Dentro dessa leitura da época, para a social-democracia europeia, o fascismo ele era algo anacrônico, um vestígio do passado. E aí ele cita aqui Karl Kautsky, que nos seus escritos dos anos 1920, explicava que o fascismo seria possível apenas num país não tão avançado assim como a Itália, um país semi-agrário, atrasado, mas que jamais iria se instalar numa nação avançada, moderna como a Alemanha. Não. Michel Levy também traz que o movimento comunista oficial, stalinista, estava convencido que a vitória de Hitler em 1933 era uma vitória efêmera. Seria questão de semanas ou até meses para que o regime nazista fosse varrido pelas forças operárias e progressistas, sob a direção esclarecida do Partido Comunista Alemão, o KPD. E nós vimos que a história não foi bem assim. E o próprio Benjamin sentiu na pele como é que foi essa história. E aqui vejo que está em jogo uma concepção de progresso que ela cai naturalmente sobre toda a sociedade. Se uma nação é avançada industrialmente, logo, esse progresso pode ser visto também em outras áreas, no pensamento, na política, no sistema jurídico, na educação, e em tantas outras áreas da vida. E, bom, pelo visto não é bem assim. E é isso que o Benjamin denuncia nas suas teses, de que essa ideia de progresso tomada como uma lei histórica, na vertente ainda das leis naturais, ela é errada. E o Benjamin compreendeu perfeitamente essa relação do progresso, da modernidade com o fascismo. A sua relação íntima com a sociedade industrial, capitalista, contemporânea. Por isso que ele critica aqueles que se espantavam de nossa, como isso é possível ainda nos dias de hoje? Como diz Michel Levy, cegos pela ilusão de que o progresso científico, industrial e técnico seria incompatível com a barbárie social e política. E aí Reis Mate cita uma série de outros autores que corroboram a ideia de Benjamin ou vão na esteira do seu pensamento. Levinas vê a modernidade do hitlerismo em seu tratamento do corpo. A sua singularidade consistia não tanto em valorizar a corporeidade da vida do espírito, mas em fazer do corpo o centro dessa vida espiritual. Zygmunt Bauman também defende que o nazismo é impensável sem as ideias, a organização social e as técnicas modernas. E a respeito da solução final, ele diz o seguinte: a lição mais demolidora da análise da via tortuosa que leva até Auschwitz é que, no fim, a eleição do extermínio físico como meio mais adequado para lograr a solução final foi resultado dos procedimentos burocráticos rotineiros, isto é, do cálculo da eficiência, da quadratura das contas, das normas de aplicação geral. E toda essa escolha como uma decisão racional sobre os problemas que eram levantados até então. O filósofo italiano Giorgio Agamben, que, muito atento à figura do estado de exceção, diz que se o campo é o espaço que se abre quando o estado de exceção começa a converter-se em regra, podemos muito bem dizer que o campo marca o espaço político da própria modernidade. Isto é, o campo de concentração é um símbolo da política moderna.
E Reis Mate cita ainda como exemplo disso as guerras coloniais, as guerras de conquista do século XIX, nas Américas, na África, na Ásia, que todas elas usaram como estratégia o extermínio das populações originárias. E detalhe, esse extermínio eram massacres organizados, suas razias sistemáticas, a destruição de populações, as torturas e execuções sumárias utilizadas, por exemplo, pelo exército francês na Argélia. E aí ele chega a uma conclusão interessante. As metrópoles civilizadas se serviam de 2 pesos e 2 medidas. Para os de casa, Estado de Direito. Para os habitantes dos territórios que este mesmo Estado se auto-outorgava, o Estado de Exceção. E aí eu trago o exemplo de um outro pensador que também está pensando a história desde baixo, o martiniquenho Aimé Césaire. No seu livro Discurso sobre o Colonialismo, Césaire provoca que o espanto, ou o assombro filosófico, poderíamos dizer benjaminianamente, o espanto com as atrocidades cometidas pelos nazistas, os campos de concentração, o extermínio, a tortura, enfim, todas as atrocidades que foram cometidas por Hitler e pelos nazistas, tudo isso apenas espantou o mundo porque foram cometidas na Europa, porque foram cometidas por povos brancos, alemães, contra outros povos brancos europeus. E Césaire denuncia, porque todos esses métodos já eram utilizados pelas potências europeias na África. Só que na África isso era chamado de progresso. E aí nós poderíamos utilizar desse raciocínio para pensar diferentes espaços da história, ou mesmo da história brasileira. Quem diz que a história brasileira é pacífica? A história brasileira é construída sobre o extermínio indígena e a escravidão negra. Primeiro pelo Estado colonial português, depois perpetrada pelo Estado imperial brasileiro, que é uma continuidade do Estado colonial. E não apenas um passado mais passado, como também um passado mais recente. Nós podemos pensar isso sobre a ditadura civil-militar de 64 a 85, por exemplo, por toda a violência que era empregada como métodos racionais de conter subversivos. E vejam, essas medidas não eram descoladas das medidas de arroxo econômico. Uma conjunção de fatores, por exemplo, que levou ao milagre brasileiro. E nós poderíamos pensar sobre esse assombro que nós temos hoje diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Não raras vezes, conversando com os amigos, nós escutamos frases como: nossa, como é possível ainda todo esse racismo no século XXI? Como é possível que um presidente fale coisas tão absurdas e nada aconteça? O machismo, a misoginia, a LGBTfobia, ou ainda o fundamentalismo religioso da parte de alguns grupos cristãos. E o espanto é o mesmo. Como que tudo isso ainda pode acontecer em pleno século XXI? E vejam como que o machismo, a homofobia ou LGBTfobia, o fundamentalismo religioso, tudo isso circula através das redes sociais, utilizando-se talvez de uma das coisas mais avançadas que nós temos hoje, que é a internet. Ou ainda as fake news, que se utilizam de todas as técnicas modernas de comunicação, não apenas para serem produzidas, mas para serem reproduzidas. E para pensar, será que nós podemos chegar às mesmas conclusões benjaminianas que Michel Levy e Reis Mate, por exemplo, chegaram com relação às estratégias utilizadas pela esquerda europeia no século XX? Será que nós podemos pensar a mesma coisa da esquerda brasileira atualmente? Primeiro, não vai ter golpe, não passarão. Passaram. Depois, ele ganhou. E aprofundando um pouco mais essa relação de que o estado de exceção é a regra, vejam, prisões arbitrárias, violência policial, crimes de racismo, de homofobia, declarações estapafúrdias ganhando uma dimensão tremenda e também discursos antidemocráticos disfarçados de crítica política.
Tudo isso passou debaixo dos governos social-democratas de esquerda que nós tivemos no Brasil, desde 2002. E qual é a solução para tudo isso? Benjamin responde: criar um verdadeiro estado de exceção. E esse verdadeiro estado de exceção que Benjamin tem em mente, ele se origina com a Revolução. A Revolução que é a completa suspeição da ordem estabelecida, essa ordem aonde a exceção é a regra, e que carrega no bojo toda a injustiça, a opressão, a exploração, a desigualdade, a miséria. Não apenas em termos econômicos, mas também em termos filosóficos, espirituais. E a revolução que Benjamin tem em mente não é necessariamente a revolução como era entendida por essa leitura hegemônica, ou melhor, por essa leitura a partir de um marxismo oficial, ortodoxo. Essa revolução, para o Benjamin, opera a partir de forças bem mais profundas. Mas isso é assunto para um outro dia. Diga aqui nos comentários se você concorda com essa leitura, com essa análise, e se nós podemos utilizar desse referencial benjaminiano para pensar a realidade brasileira. Tanto o nosso passado, nosso passado mais recente, como a nossa atualidade. Bom, eu gostaria apenas de lembrar que, eu não sou um especialista em Benjamin. As minhas pesquisas, elas utilizam o referencial do Benjamin para pensar história, patrimônio, cultura, educação, mas eu não sou alguém que se detém sobre o pensamento do Benjamin. Eu leio os textos do Benjamin, tenho o auxílio, o aporte teórico de outros autores. Eu estou trazendo aqui o Reis Mate, Michel Levy, Jean-Marie Gagneban, Maria Carolina Bovério Galzerani, entre outros que também beberam no Benjamin. Mas eu não sou um conhecedor profundo do Benjamin. Mas eu acredito que ele é um autor que vale muito ser conhecido, ser lido, ser estudado. Difícil, mas necessário. E que pode nos ajudar a pensar ideias que podem gerar um novo porvir.